Salmo 119, hoje nós vamos olhar para a nona parte, que é dos 65 até os 72, que é o Tet, né? É o Tet, como está aí na sua Bíblia. Eu quero começar lendo apenas o versículo 71, Salmo 119, 71, que diz assim: Foi bom que eu tivesse passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Vou ler novamente. Foi bom que eu tivesse passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Amém? Que versículo forte, né? Quero começar então te perguntando uma pergunta que talvez você se assuste, mas é a seguinte pergunta: você já agradeceu a Deus por ter passado por algum problema, por alguma doença, alguma adversidade ou algum luto? Você já agradeceu a Deus por isso? Mas como assim, pastor? Eu tenho que agradecer a Deus por passar por problemas? Não faz sentido isso. Será que não? Será que não faz sentido? É claro, meus irmãos, que ninguém deseja passar por problemas. E Deus não é um homem maldoso, né? Alguns acham que Deus é um velhinho mau, barbado, que fica irado por qualquer coisa. Deus não é assim. A Bíblia, ela apresenta bem claro de que Deus ele é soberano, de que Deus ele é bondoso. Ele se ira sim contra o mal, mas Deus é tão bondoso conosco, principalmente com os eleitos, com os salvos por Cristo Jesus, que Deus ele usa os problemas para o nosso bem. Existe uma grande discussão na área da teologia, e eu não vou entrar aqui neste mérito, que é como que Deus usa o mal para o seu favor. Não vou entrar aqui neste detalhe, mas uma coisa é certa: Deus, ele usa os problemas, Deus usa as doenças, Deus usa alguma adversidade, Deus usa algum luto até mesmo em nossas vidas, para que nós possamos ser mais parecidos com Cristo Jesus. Lá em Romanos 8, versículo 28, um texto bastante conhecido, diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O que coopera? Todas as coisas cooperam para o bem. O que isso significa? Que Deus pode usar qualquer coisa que tem sim o seu mal, que tem sim a sua adversidade, que tem sim o seu problema. Ele pode usar este mal para que nós possamos ser mais parecidos com Cristo Jesus, para que nós possamos aprender mais do Senhor. Nesta nona sessão, então, do Salmo 119, veremos como Deus usa as aflições da vida, causadas pela queda, causadas pelo pecado, para benefício dos seus servos, para nos beneficiar. Por que é bom, então, passar por aflição? Por mais difícil que seja falar sobre isso, por que é bom muitas vezes passarmos por aflições? Versículos 65 até os 68 vai a primeira resposta sobre isso, que é porque Deus nos ensina o bom juízo e o conhecimento através de aflições. Deus nos ensina o bom juízo e o conhecimento através das aflições. Olha comigo novamente, lendo, fazer a primeira leitura, Salmo 119, 65 até o 68, que diz assim: Tem sido bom para o teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Ensina-me bom juízo e conhecimento, pois creio nos teus mandamentos.
antes de ser afligido, eu andava errado, mas agora guarda a tua palavra. Tu és bom e fazes o bem. Ensina-me os teus decretos. Olha o que ele diz: antes de ser afligido, eu andava errado, mas agora eu guardo a tua palavra. O salmista, servo do Senhor, inicia dizendo que Deus tem feito muito bem a ele. Muitas vezes, meus irmãos, nós só reconhecemos essa bondade, só reconhecemos a bondade de Deus quando as coisas vão bem, quando está tudo bem. Mas será que nós reconhecemos a bondade de Deus quando não estamos bem? Ou quando as coisas não estão como nós gostaríamos? No meio da angústia, nós não conseguimos enxergar a bondade de Deus. E por isso, precisamos crer nos mandamentos de Deus, para sermos ensinados sobre o bom juízo de Deus, sobre o conhecimento de Deus. Tendo juízo e conhecimento que vem por meio da palavra que Deus nos ensina, nós podemos reconhecer que depois da angústia ter passado, depois do problema ter passado, Deus vai nos ensinar muitas coisas. Deus vai nos endireitar. Deus vai endireitar o nosso caminho. Quantas vezes nós estávamos andando errado, por um caminho torto, e aconteceu algum problema em nossa vida, que a gente parou e começou a pensar: poxa, esse problema, ele veio para mim, foi ruim, mas me ensinou sobre a bondade de Deus, me ensinou sobre o bom juízo de Deus, sobre o conhecimento de Deus. William MacDonald comenta o seguinte: todos nós precisamos orar por bom juízo e conhecimento. É possível ter conhecimento sem discernimento ou sem equilíbrio. A palavra de Deus e as disciplinas da vida nos ensinam a ter bom senso. A palavra de Deus e as disciplinas nos ajudam a ter bom senso. E é por isso que ele encerra então essa primeira parte, dizendo que Deus ele é bom. Deus tem sido bom. Ele faz sempre o bem. Mesmo que a gente passe por provações, Deus, na sua essência, ele é bom. Por isso devemos reconhecer o bem de Deus no meio da angústia. Não só quando as coisas vão bem, mas principalmente quando as coisas não vão bem. Por mais difícil que seja, ao passar por aquela aflição, devemos procurar pela bondade de Deus. Não é ser positivista o tempo todo. A gente está vendo em Filipenses, Paulo dizendo: alegre-se sempre no Senhor. E a ideia de alegrar-se no Senhor, como eu já expliquei, não é você ficar sorrindo o tempo todo, não é você parar de chorar quando alguma coisa acontece, não é você deixar aquele momento de luto, mas mesmo em momentos assim, você é grato, você é contente, e a paz que excede todo o entendimento guarda a sua mente e o seu coração. Em todo e em qualquer momento, Deus continua sendo bom, Deus continua sendo Deus. O seu caráter não muda, o caráter de Deus não muda. Segundo, por que é bom passar por aflição? Porque assim, no meio da aflição, Deus nos separa dos ímpios. Deus nos separa dos ímpios. Olha o que diz Salmo 109, 69 ao 70. Os soberbos têm forjado mentiras contra mim, mas eu guardo de todo o coração os teus preceitos. O coração deles se tornou insensível, como se fosse de sebo, mas eu me alegro na tua lei. Nessa parte, então, ele faz uma comparação entre os soberbos e a sua própria vida. Ele se considera como um servo de Deus, ele faz essa diferença. O que significa, meus irmãos? Há duas formas de reagir a aflições. E há duas formas
de nós percebermos se Deus é bom ou não. Os soberbos, quando passam por aflições, eles se revoltam contra Deus. Eles endurecem o seu coração. Mas os justos, eles passam por aflições e pela aflição se achegam mais a Deus. Esses soberbos estavam olhando para o salmista e falando mentiras sobre a vida dele. Era possível então que ele estava passando por algum problema, por alguma dificuldade, e os soberbos estavam falando mal dele, talvez fosse até perda de dinheiro ou algo assim, que nós veremos no final, versículo 72, que ele fala sobre a riqueza. Nós sabemos qual é a questão aqui que ele estava passando, mas os soberbos estavam olhando para a situação deste servo do Senhor e zombando, contando mentiras. Os soberbos forjam então mentiras contra os justos, pois não tem como acusá-los, não tem como acusar um homem justo. E por isso, o seu coração, como diz aqui, o seu coração fica gorduroso, seu coração fica como um sebo. É interessante essa expressão, né? Fica gorduroso. Spurgeon, parafraseando uma frase dele, ele diz o seguinte: um coração gordo, cheio de gordura, logo virá a morte. Assim é o que acontecerá com a vida do ímpio. Morrerá por causa do seu coração insensível. Morrerá por causa do seu coração insensível. Um coração gorduroso, né? O que vai acontecer com ele? Logo vai ter um infarto, logo vai acontecer algo assim. E é o que vai acontecer então com os ímpios. Um outro comentarista escreve o seguinte: ó almas em que não se vê fogo celestial, mentes gordas, sempre rastejando pelo chão. Esta é a mente, este é o coração dos soberbos. Sempre pensam com o estômago, sempre pensam em adquirir mais coisas. Mas o justo, os servos, guardam de todo o coração. É interessante esse jogo de palavra, que diz: o coração dos soberbos é cheio de gordura, mas o servo guarda em seu coração, ou seja, o coração é limpo, a palavra de Deus, e se alegra na palavra. Mesmo na angústia, os servos de Deus encontram alegria, pois Deus ensina a sua palavra a cada dia. Perceba, meus irmãos, os soberbos são maldosos, e há uma diferença entre os ímpios e os justos, e são por meio das aflições em que nós podemos descobrir quem de fato é ímpio e quem de fato é justo. É o que separa o ímpio do justo. Por isso, lá em Mateus 5, 11 a 12, diz assim, Jesus dizendo: bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra você. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. O que isso nos ensina, meus irmãos? Que na aflição, Deus separa os ímpios dos justos. Na aflição, os justos reagem de coração limpo. Na aflição, os ímpios reagem com o coração gorduroso. Terceira e última parte, versículos 71 e 72. Porque é bom passarmos por aflições, porque aprendemos a valorizar mais a palavra de Deus. Aprendemos a valorizar mais a palavra de Deus. Olha o que diz versículos 71 e 72. Foi bom que eu tivesse passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Para mim vale mais a lei que procede da tua boca do que milhares de peças de ouro ou de prata. Amém? Novamente aqui, ele está repetindo o versículo 67, né, que é bom passar por aflição, trocando aqui as palavras. Ele está dizendo, olha, é bom. É claro que
não é bom no momento que a gente passamos pela aflição. Não está dizendo isso. Mas ele está dizendo que depois de ter passado, nós podemos aprender com o Senhor. Depois de tudo, ele reconhece que houve o lado bom. O propósito, então, de passar por aflições é para que nós possamos aprender mais sobre os decretos de Deus e valorizar mais a palavra de Deus. Na angústia, nós conseguimos aprender mais sobre o Senhor e ela passa a entrar em ação daquilo que nós aprendemos. É na aflição que, quando nós somos afligidos com algo, nós conseguimos colocar em prática aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Por isso, 1 Coríntios 11, 32 diz assim: mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. A aflição que nós passamos, meus irmãos, os crentes, é disciplina graciosa de Deus. E nós passamos por esses problemas, por essas aflições, mesmo Deus sendo gracioso conosco, para que nós possamos aprender e não ser condenado com o mundo. Por isso, Hebreus 12, versículo 10, Hebreus 12, 10, diz assim: pois eles nos corrigiam, falando sobre nossos pais, pois nossos pais nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. As aflições é a disciplina graciosa de Deus, e Deus vai nos disciplinando para o nosso bem, para que nós sejamos participantes da sua santidade. A esposa de Martinho Lutero, em um comentário, ela diz o seguinte: eu nunca teria compreendido a prática dos deveres cristãos se Deus não tivesse me colocado sob aflição. Eu nunca teria compreendido a prática dos deveres cristãos se Deus não tivesse me colocado sob aflição. Isso é verdade em nossas vidas, meus irmãos. Quando nós passamos por aflições, nós então valorizamos mais a palavra do Senhor, nós valorizamos mais a prática da vida cristã. Encerrando, então, ele diz que ele valoriza a lei que procede da boca de Deus, e ela vale muito mais do que milhares de peças de ouro e de prata. A angústia, a aflição ajudou este salmista a valorizar mais a palavra do Senhor, porque ela é que guarda as nossas vidas. Um outro comentarista diz assim: eu sou restaurado por minha enfermidade, enriquecido por minha pobreza e fortalecido por minha fraqueza, através da palavra do Senhor. Não há nenhuma peça de ouro ou de prata que possa restaurar a nossa enfermidade espiritual, que possa enriquecer a nossa pobreza espiritual, que possa fortalecer a nossa fraqueza espiritual. Não tem nada, nenhum bem material que possa fazer isso. Apenas a palavra de Deus é que pode fazer em momentos de aflição. Portanto, valorize mais a palavra do Senhor. É a palavra que nos faz ver o quanto Deus é bom. Valorizar a palavra, ler ela todos os dias, é o que faz a gente enxergar a bondade graciosa de Deus. Muitas vezes, nós passamos por tanta tribulação, por tanta aflição, e nós logo desistimos. Mas a palavra vai renovando a nossa mente e o nosso coração. E por isso nós precisamos valorizar mais esse tempo com Deus, por meio da leitura bíblica, por meio da oração.
E quando nós passarmos por aflições, então, nós podemos agradecer ao Senhor. Deus, obrigado. Não foi bom ter passado por problemas, nunca é. Nunca é bom passar por um luto, por uma doença, nunca é bom nesse sentido. Mas é bom depois que nós podemos enxergar que nós somos fracos e dependemos de Deus. Podemos enxergar que nós somos doentes, mas que Deus nos cura. Deus cura nossa alma. Podemos enxergar, como diz uma canção, que nós não somos deuses, mas que Deus é Deus. Apenas Deus é Deus. Apenas Deus é o Senhor de nossas vidas. Ao passar por tribulações, procure enxergar o quanto Deus é bom para você. O quanto Deus é bom para você. Quero encerrar que a grande ideia da nossa pregação de hoje, nossa meditação, uma frase de um autor chamado J. Manson, em que ele fala o seguinte: pela aflição, Deus separa o pecado que ele odeia da alma que ele ama. Pela aflição, Deus separa o pecado que ele odeia da alma que ele ama. O que significa isso? Que por meio da aflição, Deus ele vai nos corrigindo. Nós andávamos errados e agora Deus nos leva para o caminho certo. Pela aflição, Deus vai tirando o pecado do nosso coração. Deus odeia o pecado e Deus vai nos santificando. Por quê? Porque Deus ama a nossa alma. Novamente, quero encerrar e depois orar. Pela aflição, Deus separa o pecado que ele odeia da alma que ele ama. Vamos orar. Pai querido, obrigado, meu Deus, pela sua graça, sua misericórdia sobre nossas vidas. E obrigado, Pai, porque apesar de passarmos por várias aflições, o Senhor tem sido bom para conosco. E eu peço, Pai, que o Senhor nos ajude a não endurecermos o nosso coração, não tornarmos nosso coração cheio de gordura quando passarmos por alguma aflição, alguma dificuldade, mas a guardarmos a palavra do nosso coração para não pecar contra Ti, para que nós possamos enxergar a bondade do Senhor todos os dias de nossas vidas. Se estamos errando, ó Pai, estamos andando por um caminho errado, direcione, nos leve de volta para o Senhor, mesmo que seja por meio da aflição, porque o que mais importa é estarmos ao Teu lado, vivendo em santidade, vivendo pela graça do Senhor. Então nos corrija, ó Pai, por mais dolorido que seja, mas que nós possamos enxergar que por meio da disciplina, o Senhor tem nos moldado para que sejamos mais e mais parecidos com Cristo Jesus. Assim oramos, pedindo a sua graça sobre nós, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.